Olá, irmãs! Estou feliz por novamente poder compartilhar uma mensagem com vocês. E essa semana eu estava lendo o livro Filhas em Meu Reino, que é justamente a história da organização da Sociedade de Socorro. Conta desde o início, quando foi fundada, e algumas histórias das primeiras irmãs. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu aprendi no capítulo 3, que o título é Apegar-se aos Convênios. Então, esse capítulo se passa na época em que o profeta Joseph Smith, ele morreu, né? Ele foi morto. E então a igreja estava passando por um momento de muita dificuldade, muita perseguição. Os membros eles estavam lá em Nauvoo, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. E por causa dessas que Joseph foi morto, dessas perseguições, Brigham Young, que foi o segundo presidente da igreja depois de Joseph Smith, ele pediu para que os membros eles pudessem se mudar, né? E eles iriam numa jornada de muitos quilômetros para o oeste, né? Até que eles se estabeleceram no Vale do Lago Salgado. E nessa época, ele fala assim: devido às dificuldades enfrentadas, a organização formal da Sociedade de Socorro Feminina foi descontinuada. Contudo, o desejo das irmãs de aliviar o sofrimento e de fortalecer as famílias e de ser fiéis e santas continuou brilhando ardentemente. Elas seguiram o mandamento que o Senhor tinha dado à sua primeira presidente da Sociedade de Socorro: apega-te aos convênios que fizeste. Então, como nós hoje, aquelas irmãs estavam passando por uma situação em que elas não poderiam estar se reunindo frequentemente, né? E por mais que fosse uma situação completamente diferente do que a gente está passando hoje, né? Hoje é uma pandemia mundial e naquela época era devido às perseguições e às dificuldades que elas tinham que ir numa jornada. Mesmo assim, essas irmãs ainda tinham muito forte em seus corações o propósito da Sociedade de Socorro e elas continuaram a fazer tudo o que tivesse no alcance delas, né, para poder continuar a espalhar caridade, amor e serviço umas para as outras. A irmã Emmeline Wells, ela foi a quinta presidente da Sociedade de Socorro, ela disse o seguinte: as irmãs jamais perderam a visão da instituição, nem das promessas que lhes foram feitas pelo presidente Joseph Smith. Estavam sempre prontas, com mãos dispostas e terna compaixão, para realizar atos de amor e caridade. E muitos necessitavam desses atos de bondade, pois aqueles foram dias de labuta, sofrimento, escassez e dificuldade. Então, por mais que elas não poderiam se reunir, essas irmãs continuaram a servir umas às outras. Como o nosso lema diz, a caridade nunca falha. Essas irmãs seguiram o conselho que Joseph Smith tinha dado à primeira presidente da Sociedade de Socorro, que foi a esposa dele, a irmã Emma Smith, de apegar-se aos convênios. E isso está lá na seção 25 de Doutrina e Convênios. E eu vou ler para vocês o versículo 10 e o versículo 13. Ele diz assim: em verdade eu te digo que deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. Portanto, rejubila-te e alegra-te e apega-te aos convênios que fizeste. Então, para a primeira presidente da Sociedade de Socorro, o Senhor deu esse conselho, Alegra-te e apega aos convênios que você fez com Deus, Os convênios que a gente faz no batismo ou quando a gente vai no templo. Essas são as coisas que vão nos dar força espiritual para passar pelas dificuldades. E se a gente for parar para pensar na situação dos membros da igreja naquela época, era realmente muito difícil. Eles tinham todas as perseguições e eles eram muito pobres, eles não tinham muito alimento, muitas posses, Tinham pessoas que deixaram tudo para seguir naquela jornada. E na época, quando eles estavam em Nauvoo, a gente pode pensar, mas por que será que Deus pediu para que eles construíssem um templo? O segundo templo da igreja foi construído lá em Nauvoo. E o Senhor sabia que eventualmente Joseph Smith ia ser morto e eles iriam partir para essa jornada para se estabelecer no Vale do Lago Salgado. Mas por que será que Deus queria que eles tivessem construído aquele templo? E a resposta é que justamente ele sabia que aqueles convênios que o povo dele fizesse com ele nos templos iria dar forças que eles precisavam e o ânimo para seguir nessa jornada. E foi uma jornada muito difícil, assistindo os filmes e sabendo os fatos históricos, muitas pessoas morreram, muitas crianças, muitas mulheres, muitos homens também na guerra que eles precisaram ir. E eles passaram por dificuldade, por fome, por sede. Muitos eram membros da igreja que tinham condições,
né? No passado eles deixaram casas, terras, posses, tudo, e levaram apenas o que eles podiam carregar num carrinho de mão, que eram comidas, suprimentos básicos, cobertores, poucas roupas, para embarcar naquela jornada, né? E eles sabiam que iria ser difícil, mas eles tinham um testemunho sobre a veracidade dessa obra. Eles sabiam que eles estavam seguindo o profeta de Deus e eles tinham feito convênios com Deus no templo, e isso já ajudou a ter forças. Ele fala assim, aqui no capítulo 3. A força, o poder e as bênçãos dos convênios do templo dariam alento aos santos dos últimos dias em sua jornada, quando sofreram frio, calor, fome, pobreza, enfermidades, acidentes e mortes. Eles foram fortalecidos, revigorados e preparados espiritualmente para deixar Nauvoo em sua árdua jornada pelo deserto. Essas irmãs foram muito valentes e muito corajosas, elas tiveram muita fé nos convênios que elas tinham feito com Deus e elas continuaram, mesmo assim, a levar o lema da sociedade de socorro, da caridade, às outras pessoas que precisavam, às outras famílias, os outros irmãos. Muitas vezes elas mesmas passando por dificuldades, elas ainda assim, né, olhavam para o lado e via que outra pessoa também estava precisando e assim elas se fortaleceram mutuamente nessa jornada e puderam sobrepujar todos os desafios com a ajuda uma das outras e com a ajuda de Deus. O testemunho da irmã Sarah Rich, ela foi uma irmã que foi chamada para trabalhar no templo de Nauvoo, antes dele partiram nessa jornada, né? Ela disse assim: muitas foram as bênçãos que recebemos na casa do Senhor, o que nos trouxe alegria e consolo em meio a todas as tristezas e nos possibilitou ter fé em Deus, sabendo que Ele nos guiaria e nos ampararia na jornada desconhecida que tínhamos à frente. Pois se não fosse pela fé e pelo conhecimento que recebemos nesse templo, e pela influência e ajuda do Espírito do Senhor, nossa jornada teria sido como um salto na escuridão. Iniciar nossa jornada no inverno daqueles e em nossas condições de pobreza teria sido como caminhar para as mandíbulas da morte. Mas tínhamos fé em nosso Pai Celestial e nele depositamos nossa confiança, sabendo que éramos seu povo escolhido e havíamos abraçado seu evangelho. Assim, em vez de tristeza, sentimos-nos rejubilar pelo advento do dia de nossa libertação. Então imagina quão sagrado é isso, né? Por mais de todo aquele sofrimento, eles puderam sentir alegria, né? A alegria de saber que eles eram o povo de Deus, que eles estavam fazendo convênios com Ele. Eu acho que isso é mais um testemunho da importância das promessas que nós fazemos para Deus. E Ele, com certeza, vai cumprir todas as promessas que Ele fez para nós. Um convênio é como se fosse um acordo onde Deus ele estabelece os termos. Como, por exemplo, no convênio do batismo. Nós fazemos o convênio de guardar os mandamentos, de lembrar sempre do nosso Salvador Jesus Cristo, de chorar com os que choram, de servir uns aos outros. E quando nós fazemos isso, o Senhor nos promete de volta a companhia do Espírito Santo. E assim é para cada mandamento, para cada promessa que nós fazemos com Ele. Se nós fizermos a nossa parte, Ele nos dará bênçãos que nós não podemos contar. E assim foi para esses irmãos e irmãs. Por mais que o sofrimento deles foi muito grande, eles ainda assim na jornada puderam cantar, puderam ter reuniões, estudar as escrituras, orar e ainda assim sentir o amor de Deus muito forte por eles, por causa das promessas que eles fizeram com Deus, que os deu forças para continuar nessa jornada. E na nossa própria vida, né, a gente sabe que quando fazemos convênios com Deus, não significa que nossos problemas vão desaparecer. Né? Não é somente porque nós nos batizamos na igreja que nós não vamos ter mais problemas, não vamos passar mais por provações de dificuldades. Sim, essas coisas ainda vão acontecer na nossa vida mortal aqui na Terra. Que o propósito dela é justamente para que nós possamos aprender e crescer e nos tornar como Deus é. E essas dificuldades, elas podem nos moldar para ser um instrumento nas mãos de Deus e podem nos moldar para nos tornar mais como nosso Salvador Jesus Cristo, se nós o permitirmos. E fazer convênios com Deus é uma dessas maneiras pelas quais nós mostramos a Ele o nosso compromisso de segui-lo. E quando fazemos a nossa parte, Ele vai nos abençoar. Sobre a amizade que as irmãs tinham uma pelas outras, teve a irmã Eliza Lyman, que ela foi uma das muitas irmãs que perderam um filho recém-nascido na jornada. E depois que ela perdeu,
né, esse filho, ela fala assim: ainda tenho amigas que me são muito queridas. Se não fosse isso, teria desejado dar adeus a este mundo, pois ele é tão cheio de desapontamento e sofrimento, mas creio que há um poder que zela por nós e conserta todas as coisas. Ainda falando da amizade das irmãs, a irmã Ellen Whitney, ela disse: o amor de Deus fluía de um coração para outro, até que o maligno parecia incapaz de interpor-se entre nós e o Senhor, e seus dardos cruéis, em algumas ocasiões, perdiam o aguilhão. Então, claro que em momentos de dificuldades, né, quando nós servimos uns aos outros, nosso elo se torna mais forte. E essas amizades são muitas vezes o que vão nos ajudar a passar por esses momentos de dificuldades. Se essas irmãs não fossem amigas umas às outras, se elas não estivessem lá para consolar e ajudar umas às outras, né, esse fardo seria mais pesado, ficaria mais difícil. E muitas das irmãs poderiam até ter desistido no meio do caminho e não ter ganhado todas essas bênçãos se elas não tivessem o apoio uma das outras. E a gente pode ver que essa é a mesma coisa que acontece hoje na sociedade de socorro, né? Por mais que a gente esteja passando por essa situação, que não podemos nos encontrar pessoalmente, né? Todas as irmãs, nós estamos fazendo a ministração online, tentando ajudar a maneira que nós podemos ajudar umas às outras, teve a confecção de máscaras, dentre outras coisas que nós fazemos para ajudar e apoiar umas às outras, nos tornar mais amigas, né? E esse apoio faz toda a diferença. É isso que o Senhor quer, que Ele quer que nós sejamos amigos, Ele quer que nós sejamos um em propósito. E fazendo essas coisas, servindo ao próximo, nós estamos nos tornando mais como Ele, como nosso Salvador Jesus Cristo, e cumprindo nossos convênios de servir uns aos outros. Só para encerrar, eu gostaria de ler esse parágrafo no capítulo 3, que diz assim: mesmo sem as reuniões formais da Sociedade de Socorro, as mulheres pioneiras seguiram os ensinamentos proféticos e guardaram os seus convênios do templo, e ao fazê-lo contribuíram para um capítulo extraordinário da história da Igreja e do Oeste americano. Um importante historiador que não era membro da Igreja escreveu: o fato de eu não aceitar a religião deles não significa que duvide de sua frequente devoção e heroísmo em nome dela, especialmente suas mulheres. Suas mulheres eram incríveis. Irmãs, esse é o nosso legado, que essas primeiras mulheres da Sociedade de Socorro nos deixaram. O legado de serviço, de amor, de caridade, de se apegar aos convênios que fazemos com Deus e passar por momentos de dificuldade com a ajuda dele. E lendo isso, o desejo que eu tive, né, e é um convite que eu vou estender a vocês essa semana, é de avaliar como é que está, né, o meu comportamento com os convênios que eu fiz com Deus. Mas será que realmente eu estou me esforçando para fazer tudo que eu deveria? Né? Então, o convite essa semana é: estude mais sobre os convênios que você fez com Deus. Né? No batismo, abra as escrituras, né, na biblioteca do Evangelho, ele tem muitos materiais sobre batismo, sobre todos os convênios que a gente faz com Deus, então estuda mais sobre isso. Se você já passou pelo templo, estuda sobre as promessas que você fez com Deus no templo e vê como é que estão os seus esforços para cumprir essas promessas. Eu prometo a vocês que enquanto nós fazemos isso, nós vamos receber inspiração do céu sobre o que podemos fazer para apegar-nos mais aos nossos convênios e ser mais como nosso Salvador Jesus Cristo. E são essas coisas, irmãs, e essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.